Boa noite a todos. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Sarapuí, em 23 de nove de 2015, às 19h30. Respeitando o disposto no artigo 227, artigo 228, parágrafo único, inciso 2º e artigo 229 do Regimento Interno da Casa, convoco o nobre vereador Paulo Soares da Silva para que promova a leitura do trecho bíblico. Não dá ligação. Epa. Som. Agora. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei. Eu segurarei com as minhas mãos direita vitoriosa. Eu, Laércio Larissa Rodrigues, presidente dessa Casa de Leis, com base no artigo 227 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, incluo para leitura os projetos de lei complementar número 11/15 e 12/15, de autoria do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei complementar número 11/15, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a inclusão da classe rural no artigo 4º, tabela, da Lei Complementar número 158/13, que institui a contribuição de iluminação pública e da outras providências. Boa noite a todos. Projeto de lei complementar número Projeto de lei complementar número 11/15, Sarapuí, 18 de setembro de 2015. Dispõe sobre inclusão da classe rural do artigo 4º, tabela da lei complementar número 158/2013, que institui a contribuição de iluminação pública, CIPA e das outras providências. Fábio Augusto Roth, prefeito municipal do Estado de Sarapuí, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Sarapuí aprova e ele sancione por Lucas a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluído a classe rural no artigo 4º, tabela da lei complementar número 158/2013, que institui a contribuição de iluminação pública, CIPA, no município de Sarapuí, Estado de São Paulo. Artigo 2º. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, CIPA, classe rural, por imóvel será: classe rural, faixa de economia, 0 a 200 kW, acima de 240 kW, faixa de valor percentual, 10%. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data entrará em vigor a partir de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário. Fábio Augusto Roth, prefeito municipal. Justificativa do projeto. Novos edis. Apresentamos para a liberação os novos edis dessa colega Casa de Leis o projeto de lei complementar número 11/2015, a qual emenda dispõe sobre a inclusão da classe rural no artigo 4º, tabela da lei complementar número 158/2013, que institui a contribuição de iluminação pública, CIPA, e das outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo promover a inclusão do imóvel da classe rural na CIPA, pois na referida lei complementar prevê a contribuição desta classe. Só não está constando a faixa do valor percentual, tabela descrita no artigo 4º, entre aspas, ponto. Sendo só para o momento, e contando com a aprovação do referido projeto de lei ordinário, reitero os protestos levados de estima e consideração, sentimentos os quais subscrevo-me. Fábio Augusto Rodes, prefeito municipal. Sarapuí, 18 de setembro de 2015. Projeto de lei complementar número 11 será despachado para as comissões competentes.
Passamos agora à leitura do projeto de lei complementar número 12/15, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do valor da taxa de licença de funcionamento prevista na lei complementar número 110/2005, anexo único, tabela 2, item 1.5. Projeto de Lei Complementar número 12/2015, Sarapuí, 18 de setembro de 2015. Dispõe sobre alteração do valor da taxa de licença de funcionamento prevista na Lei Complementar número 110 de 2005, anexo único, tabela 2, item 1.5. Fábio Augusto Holtz, prefeito municipal de Sarapuí, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Sarapuí, São Paulo, aprovou e que ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do item 1.5 da tabela 2 do anexo único da Lei nº 10/2005, de 29 de dezembro de 2005, passando a vigorar com a seguinte redação. 1.5. Para as empresas de mineração e exploração de recursos naturais, não contemplados nos itens 1.7 e 1.8, cobrar-se-á a taxa, qualquer que seja a área ocupada, à razão de 10.000 UFMS. Artigo 2º, essa lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário. Fábio Augusto Holtz, prefeito municipal. Justificativa. Nobres edis, apresentamos para a deliberação dos nobres edis dessa colenda da Casa de Leis o projeto de lei complementar número 12/2015, a qual ementa, dispõe sobre alteração do valor da taxa de licença de funcionamento prevista na Lei Complementar número 110/2005, anexo único, item 1.5. O presente projeto de lei tem como objetivo alterar o valor da taxa de funcionamento das empresas de mineração e exploração de recursos naturais, específicos aos portos de extração de areia, onde o intenso tráfego de veículos de grande porte e muito pesados causam danos em nossas estradas, onde o custo para a manutenção é alto. Desta forma, fazendo uma pesquisa em municípios vizinhos, verificamos que nossa TLF está muito abaixo da média. Sendo só para o momento e contando com a aprovação do referido projeto de lei ordinária, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração. Sentimentos com os quais subscrevo atenciosamente. Sarapuí, 18 de setembro de 2015. Fábio Augusto Holtz, prefeito municipal. Tá certo. Não, aí tem a emenda, né? O projeto de lei complementar número 12/2015 está despachado para as comissões competentes. Passamos agora à leitura e apreciação e votação da ata da 16ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2015. Ata da 16ª sessão ordinária de 2015, da Câmara Municipal de Sarapuí. Biênio da 16ª legislatura, aos 18 dias do mês de setembro de 2015, às 9h30, no plenário Alexandre Chauar, reuniu-se a Câmara Municipal de Sarapuí, em sua sede na Rua Antônio Brito de Almeida, número 22, sob a presença do senhor Laércio Larissa Rodrigues, e com a presença dos seguintes vereadores que assinaram o livro próprio: Adilson Rosa Silva, Amarildo José de Almeida, Ivanei Dias, José Roberto Ab, Laércio Rotes Rachid, Maria José Vieira dos Santos, Paulo Soares da Silva e Rosida Vaz de Oliveira. Havendo número regimental, o senhor presidente, sob a posição de Deus, declarou abertos os trabalhos da sessão
Em atenção ao disposto no artigo 183, inciso 3º do regimento interno, o senhor presidente convocou o novo vereador, Amarildo José de Almeida, para que na tribuna promovesse a leitura do preâmbulo. O senhor presidente solicitou aos secretários que realizassem a leitura dos trabalhos que integram o expediente. Leitura dos ofícios número 268/2015, de autoria da Prefeitura Municipal. Enviado o balancete mensal da Receita, despesas referente ao mês de agosto de 2015. Leitura do ofício 267/2015, autoria da Prefeitura Municipal, informando o envio de relatório de Receita Corrente Líquida referente ao mês de agosto de 2015. Leitura do comunicado número 173.711, 1835 e 185.110/2015. Autoria, Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros ao município. Em sequência, passou-se a leitura das indicações número 156, 157, 2015, de autoria dos vereadores José Roberto Soares Abe, Laércio Fontes Rachid. Leitura das indicações 158 e 159, autoria dos vereadores Adilson Rosa Silva, Vanei Dias, Maria José Vieira dos Santos, Paulo Soares da Silva e Rosana Vaz Oliveira. Leitura das ligações 160/15, autoria do vereador Adilson Rosa Silva, Ivanei Dias, Paulo Soares da Silva, Rosana Vaz Oliveira. Todas as indicações foram deferidas. Dando sequência, a sessão foi feita a leitura do projeto de lei número 31/15, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre organização municipal, Sistema Municipal de Serviços Públicos de Transporte Urbano e Coletivo de Passageiros de Sarapuí. Autoriza o Poder Executivo a delegar sua execução por vias licitatórias de concessão e permissão e das outras evidências, sendo fechada para as comissões permanentes. Em seguida, o presidente, conforme o artigo 287, a linha E do regimento interno, incluiu para a leitura o projeto de lei complementar número 10/15, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração do artigo 1, caput da Lei Complementar 158/13, da segunda parte que trata a revogação do artigo 3º, inciso 4º, e os artigos 158 até 162, da leitura complementar 110/05. Após a leitura, foi despachada para as comissões permanentes. Após encerrar as leituras, o senhor presidente passou a palavra aos presidentes das comissões permanentes e não houve manifestações. Após a palavra aos vereadores escrito o livro próprio, houve manifestação do vereador Laércio Fontes Rachid, que abordou assuntos diversos. Em continuidade, o senhor presidente passou para a ordem do dia, ocasião em que foi feita a leitura e pressão da votação da ata da 15ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de setembro de 2015, sendo aprovada por todos. Na sequência, passou-se para a apreciação e votação o projeto de lei complementar número 09/15, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 5º, a linha B, item 4 da Lei Complementar 104, de 03 de julho de 2015, a fim de redefinir os requisitos de capeamentos e drenagem. Sendo aprovado por todos, em seguida passou para a parte assinada a explicação pessoal. Houve uma manifestação no livro próprio do vereador Laércio Fontes Rachid, que abordou assuntos diversos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, sendo que todos os assuntos abordados nessa sessão foram gravados, sem mais nada a abordar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, a qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida, considerada conforme será assinada por mim e pelo presidente e os demais vereadores aqui presentes. Ata da 10ª sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal de Sarapuí. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, manifeste. A ata foi aprovada por unanimidade.
parecer jurídico ainda é grande. Mesmo o parecer jurídico ainda é grande, né? O CEF é o coletivo, certo? Tudo que é grande. Vamos lendo já, deixa eu só. Passamos agora à apreciação e votação do projeto de lei número 28/15, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente no município de Sarapuí e da outras providências. Consultoria Jurídica, parecer número 31/2015. A proposta em exame encontra-se revestida das condições da legalidade no que concerne à competência. Da leitura da procedura especial justificativa se nota a indicação da finalidade a que se destina o projeto. Como afirma a Constituição Federal de 1988, o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e direito de todos. Ou seja, meio ambiente é elemento fundamental na interação entre os atores sociais. A municipalidade na questão ambiental é apontada como um passo evolutivo importante na gestão ambiental e na instituição da participação popular, aspecto em 1988 pela Constituição Federal, mas previsto desde 1981 com Instituição de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Orgânica 6.938, fecha entre parênteses. Em nível local, a autoridade e o poder de decisão estão próximos da população em conhecer melhor seus interesses e problemas cotidianos, facilitando uma maior participação da sociedade e soluções dos problemas ambientais. Hoje, o município torna-se local privilegiado para o trabalho de socioambiental que afeta diretamente a sociedade em seu dia a dia, tornando possível que os governos locais encontrem-se em conjunto com a sociedade caminhos saudáveis para seu crescimento, superando os discursos tradicionais de progresso a qualquer preço. O município, além das decisões políticas de envolver no tema, enfrenta todos os conflitos de tomadas de posições em relação a um tema tão abrangente. Instituição de um sistema municipal do meio ambiente com a criação de normas e órgãos ambientais municipais com o Conselho do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Além disso, é preciso disponibilizar de recursos necessários, legais, estruturas, financeiros, tecnológicos, técnicos, de modo a atender todas as exigências de uma ação eficiente das questões ambientais com as outras políticas municipais. O Fundo Municipal do Meio Ambiente é o órgão responsável pela gerenciamento dos recursos financeiros alocados para o meio ambiente do município. O FMMA tem como objetivo financeiro as seguintes atividades: planos, programas, projetos, ações, iniciativas pública e privada, uso racionais, sustentáveis, recursos naturais, controle, fiscalização, defesas, recuperação do meio ambiente e educação ambiental. Constitui-se incentivos para a implantação de uma estrutura ambiental local, traz à área ambiental a possibilidade de estabelecer estratégias de ação. O FMM deve ser criado e operador de legislação específica, de forma a permitir melhor gerenciamento das arrecadações obtidas com aplicações de legislação ambiental, tais como dotações orçamentárias específicas, valores arrecadados através de instrumentos econômicos de multas aplicadas, da cobrança de taxas pelos licenciamentos ambientais, saldos, resultados de contribuições, convênios, doações ou provimentos, contratos com instituição do fundo, seja privados, estaduais, federais e de outros recursos que, pela sua natureza, possam ser destinados a esse fim. Vinculado ao órgão ambiental municipal, gerenciado e administrado pelo órgão municipal, compete e ao Conselho Municipal do Meio Ambiente deverá fiscalizar, assessorar, indicar prioridades para aplicações de seus recursos, se lhe for atribuído essa responsabilidade na sua lei de criação, o que é fundamental no sentido de, afetivamente, dar força ao Conselho. Com a sanção da Lei de Crimes Ambientais, Lei Ordinária 9.605, Brasil 1988, a sociedade brasileira, os órgãos ambientais, o Ministério Público passarão a contar com instrumentos que lhe
garante agilizar eficaz na punição dos infratores do meio ambiente. Foi através desta lei que o FEMAS põe correar para áreas ambientais municipais recursos que, de modo contrário, sejam repassados ao Fundo Nacional do Meio Ambiente. A Lei de Crimes Ambientais, ao definir a infração administrativa ambiental como todas as ações ou omissões que violam as regras jurídicas de uso, gozo, como promoções, proteções, recuperações do meio ambiente. Artigo 70 estabelece que são autoridades competentes que infração ambiental instauram processos administrativos aos funcionários do órgão ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Artigo 70,S.1. E que os valores arrecadados em pagamentos de multas por infrações ambientais serão revestidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Naval, Fundo Estadual ou municipais por meio ambiente que controle conforme disposto ao órgão arrecadador. Artigo 73, através da legislação do Fundo Nacional do Meio Ambiente, os municípios passarão a contar com suportes significativos para obter o recurso do sistema. Numa. Observa-se também que existem diversas fontes que podem abastecer a Caixa. FAMA, dotação orçamentária, orçamentos de outras secretarias e entre o governo, multa administrativa, extensão judiciais, fontes tributárias, compensação ambiental, compensação financeira pelas explorações de recursos minerais, SFM, petróleo, gás naturais, doações, empréstimos, trocas de dívidas, patrocínios, pagamentos por serviços ambientais, licenças, certificados, papéis de mercados, rendimentos obtidos. Entretanto, entende-se que deve ser apresentada uma emenda no artigo 4º do projeto de lei, vez que o município de Sarapuí não existe Tribunal de Contas Municipal para apreciar as contas do fundo, podendo o artigo figurar com a seguinte redação. Artigo 4º. O Fundo Municipal do Meio Ambiente será administrado pela diretoria responsável pela gestão do meio ambiente do município, observando as diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e suas contas submetidas à apreciação do Conselho, de modo a permitir a fiscalização e o controle pelo órgão competente na forma da legislação vigente. Por todo lado, o exposto entende que esse projeto de lei encontra-se guarido a direito pátrio, sendo que, sobre o aspecto jurídico, não há nada a opor, sobre o mérito manifesta-se o soberano plenário. Além das comissões de Justiça e Redação, deverão ser ouvidas as comissões de Economia, Finanças, Orçamentos, Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais. Quórum, maioria simples, é o parecer do assessor jurídico, Carlos Eduardo Viana Cortes. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. A comissão, após estudos e análise do projeto por seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões, em 2 de setembro de 2015, Vanei Dias, presidente, José Roberto Soares Abe, membro, Adilson da Rosa Silva, membro. Comissão de Justiça e Redação. A comissão, após estudos e análise do projeto por seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões, em 2 de setembro de 2015, Laércio Rodes Rachid, presidente, a Maria José de Almeida, membro, Maria José Vila Santos, membro. Comissão de Obras, Serviços, Bens Municipais e Ordens Econômico e Social. A comissão, após estudo e análise do projeto, por seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões, em 2 de setembro de 2015, Rosa Nevaz Oliveira, presidente, Maria José Vila Santos, membro, Paulo Soares Silva, membro. Projeto de lei número 28/15, em discussão. Em votação. Quem está a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Emenda número 01 ao projeto de lei ordinário número 28/2015. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente do município de Sarapuí, FEMAS e das outras providências. Os vereadores, no uso de suas atribuições, no fulcro do artigo 278, primeiro inciso 1 e 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sarapuí, apresentam a emenda substancial, supressiva e aditiva dos seguintes termos. Artigo 1º.
O artigo 4º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O Fundo Municipal do Meio Ambiente será administrado pela diretoria responsável pela gestão do meio ambiente no município, observando as diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e suas contas submetidas a apreciações do Conselho, de modo a permitir a fiscalização e o controle pelos órgãos competentes na forma da legislação vigente. Sala de sessões, em 23 de setembro de 2015, Rosane Vaz Oliveira, vereadora, Ivanei Dias, vereador, Amor José de Almeida, vereador, Paulo Soares da Silva, vereador, José Roberto Soares Abe, vereador, Laércio Rotes Rachid, vereador, Laércio Larissa Rodrigues, vereador, Maria José Vieira Santos, vereadora, Adilson Rosa Silva, vereador. Emenda número 01, referente ao projeto de lei ordinário número 28/15, está em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Emenda número 01 está aprovada por unanimidade. Passamos agora à apreciação e votação do projeto de lei número 31/15, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal dos Serviços Públicos de Transporte Urbano e Coletivos de Passageiros de Sarapuí. Autoriza o Poder Executivo a delegar sua execução por via licitatória, de concessão e ou permissão e da outras providências. Espera aí, aqui está errado. Voltando, é o projeto número 31/15, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal do Serviço Público de Transporte Urbano. Diego, só um minutinho. 6, 7. Não, é que estava invertido aqui. Esse estava como 7, esse estava como 6. Então seria esse daqui. Vai ser todo mundo unânime. Senhores vereadores, vocês querem que leia na íntegra esse projeto? Então eu vou ler o parecer jurídico. Em respeito ao colega que fez o projeto, mas pela segunda vez já... né? Consultoria Jurídica, parecer número 37/2015. Referente ao projeto de lei ordinário número 31/2015. Assunto: dispõe sobre a organização do Sistema Municipal dos Serviços Públicos de Transportes Urbanos e Coletivos de Passageiros de Sarapuí. Autoriza o Poder Executivo a delegar sua execução por via licitatória, de concessão e ou permissão e da outras providências. A autoria da presente proposição é do prefeito municipal Fábio Augusto Rhodes. A proposta em estudo se afigura revestida da condição de legalidade no que concerne à competência, e quanto à iniciativa, que é privativa do chefe do Executivo, de acordo com os dispositivos pertencentes
à Lei Orgânica de Sarapuí. O Serviço Público e a Constituição da República de 1988, artigo 175, incumbe o poder público da forma de lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação à prestação de serviços públicos. Definição do serviço público: fatores políticos, econômicos, financeiros, sociais, atividades essenciais à coletividade, regime de direito público, postas à disponibilidade dos indivíduos. Prestação direta pelo Estado, prestação indireta de delegação aos particulares. Marçal Justen Filho assevera que a definição de serviço público é aplicável a toda atividade prestada pelo Estado, ou por quem lhe faças às vezes, destinada a assegurar o atendimento às necessidades diretamente relacionadas com a dignidade da pessoa humana. O Serviço de Transporte Público Municipal da Constituição da República, artigo 30, compete aos municípios. Quinto, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo que tem caráter essencial. Serviço público de natureza essencial, prestação direta, Estado ou indireta, delegação. A Lei nº 8.987/1995 estabelece normas gerais para a concessão e permissão da prestação de serviços públicos no âmbito de todos os entes federados. O inciso 19 do artigo 37 da Carta Magna determina a regra para a concessão ou permissão desse serviço, nos seguintes termos: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições de todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A Lei 8.666/93 regulamenta o processo licitatório e a Lei 8.987 de 95 regulamenta as concessões e permissões de serviços públicos. A concessão de serviço público é o contrato administrativo através do qual o Estado atribui exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo poder público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio econômico e financeiro, remunerando-se pela própria exploração do serviço, em geral e basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço. Celso Antônio Bandeira de Melo. O poder público pode realizar centralizadamente seus próprios serviços, por meio dos órgãos da administração direta, ou prestá-los descentralizadamente através das entidades autárquicas, fundacionais e paraestatais, que integram a administração indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, ou, ainda por meio de entes paraestatais de cooperação que não compõem a administração direta nem a indireta, serviços sociais autônomos e outros. E, finalmente, por empresas privadas e particulares individualmente, concessionários, permissionários e autorizatários. Constituição Federal, artigos 21, 12º e 175. Portanto, além do aspecto constitucional, o presente projeto encontra-se amparado pelo artigo 48, inciso 3º da Lei Orgânica de Sarapuí. Por todo o exposto, entendendo que esse projeto de lei encontra guarida no direito pátrio, sendo que, sob o aspecto jurídico, não há nada a se opor, sobre o mérito manifestar-se-á o soberano plenário. Além da Comissão de Justiça e Redação, deverão ser ouvidas as comissões de Economia, Finanças e Orçamento e Comissão de Obras, Serviços de Bens Municipais. Quórum maioria simples, salvo maior juízo, é o parecer, Sarapuí, 21 de setembro de 2015, Carlos Eduardo Viana Cortes, diretor de Negócios Jurídicos. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei ordinário número 31 de 2015, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Serviços Públicos de Transporte Urbanos e Coletivos de Passageiros de Sarapuí. Autoriza o Poder Executivo a delegar sua execução por via licitatória de concessão ou permissão e da outras providências.
A comissão, após estudo e análise do referido projeto por maioria de seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2015, Ivanei Dias, presidente, José Roberto Soares Abe, membro, Adilson da Rosa Silva, membro. Comissão de Justiça e Redação, parecer referente ao projeto de lei ordinário número 31/2015, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Serviços Públicos de Transporte Urbanos e Coletivos de Passageiros de Sarapuí, autoriza o Poder Executivo a delegar sua execução por via licitatória, de concessão e ou permissão e da outras providências. A comissão, após estudo e análise do referido projeto, por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2015. Laércio Rodos Rachid, presidente, Amarildo José de Almeida, membro, Maria José Vieira dos Santos, membro. Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais, Ordem Econômica e Social. Parecer referente ao projeto de lei ordinário número 31/2015, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Serviços Públicos de Transporte Urbanos e Coletivos de Passageiros de Sarapuí. Autoriza o Poder Executivo a delegar sua execução por via licitatória, de concessão e ou permissão e da outras providências. A comissão, após estudo e análise do referido projeto por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2015, Rosilene Vaz de Oliveira, presidente. Maria José Vieira dos Santos, membro. Paulo Soares da Silva, membro. Projeto de lei número 31/15, em discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à apreciação e votação do projeto de lei complementar número 10/15, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º caput da Lei Complementar 158/13, na segunda parte, que trata a revogação do artigo 3º, inciso 4º, e artigos 158 até o 162 da Lei Complementar número 110/05. Consultoria Jurídica, parecer número 36/2015, referente ao projeto de lei complementar número 10/2015. Assuntos dispõe sobre a alteração do artigo 1º caput da Lei Complementar 158/2013, na segunda parte, que trata da revogação do artigo 3º, inciso 4º, e os artigos 158 até 162 da Lei Complementar 110/05. A autoria do presente proposição é do prefeito municipal Fábio Augusto Rodos. A proposta de estudo se afigura revestida das condições de legalidade no que concerne a competência, quando a iniciativa é privativa do chefe executivo, de acordo com o dispositivo pertencente à Lei Orgânica do Sarapuí. É de competência do Poder Executivo a elaboração e alteração do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 110/05, que trata sobre recolhimento da contribuição da taxa de iluminação pública, conforme dispõe o artigo 46, primeiro inciso 1 da Lei Orgânica do Município. O custeio desse importante serviço municipal se dá ao atual regime por meio da Concessão de Iluminação Pública, CIPA, ou COSIP, fecha parênteses, cuja previsão no texto constitucional decorre de emenda constitucional número 39, de 20 de dezembro de 2002. Essa emenda que acrescentou ao texto constitucional originário o artigo 149-A, e ao seu respectivo parágrafo único, permitindo a cobrança do referido tributo nas faturas do consumo de energia elétrica. Partindo-se da norma constitucional que previu a constituição da CIPA, extrai-se que a sua cobrança das faturas de energia elétrica só pode ser levada a efeito quando o presente 2
a instituição do tributo no âmbito respectivo do município, mediante a lei formal. Fecha parênteses. Celebração de convênio com concessionário de Serviço Público Federal de distribuições de energia elétrica. É bem certo que o artigo 149-A da Constituição Federal encerra-se uma faculdade outorgada privativa pela Constituição Federal aos municípios e ao Distrito Federal. Por isso, faz-se necessário que entre municípios, primeiramente, suas competências tributárias institui-se a CIPA, por lei, a vigorar no âmbito do seu território. Após a observação do princípio constitucional, anteriormente, será permitido à administração fazendária, nos termos da respectiva legislação, realizar a cobrança daquela contribuição. Firme nesse fundamento é de concluir não só pela legalidade, como também pela legitimidade da cobrança conjuga da CIPA nas faturas de consumo energético dos consumidores, formulando concedida pelo legislador das reformas pragmatismo para assegurar eficaz tributário dos municípios, possibilitando aos mesmos cumprimentos deverão ser constitucionais, notando no que a iluminação à segurança pública. Portanto, além do aspecto constitucional, o presente projeto encontra-se amparado pelo artigo 48, inciso 3º da Lei Orgânica de Sarapuí. Por todo exposto, entende-se esse projeto de lei encontra-se guarido ao direito pátrio, sendo que, sobre o aspecto jurídico, não há nada a se opor. Sobre o mérito, manifesta-se o soberano do plenário. Além das comissões de Justiça e Redação, deverão ser ouvidas comissões de Economia, Finanças, Orçamento, Comissão de Obras, Serviços, Bens Municipais. Quórum Maria Simples. É o parecer, Sarapuí, 21 de setembro de 2015, Carlos Eduardo Viana Cortes, diretor de Negócios Jurídicos. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. A comissão, após estudo na análise do projeto, por seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões, Ivanei Dias, presidente, José Roberto Soares Abe, membro, Adilson Rosa Silva, membro. Comissão de Tributação e Justiça. A comissão, após estudo na análise do projeto por seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões, Laércio Rodas Rachid, presidente, Maria José de Almeida, membro, Maria José Vila Santos, membro. Comissão de Obras, Serviços, Bens Municipais, Ordem Econômica e Social. A comissão, após estudo na análise do projeto por seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões, Rosane Vaz de Oliveira, presidente, Maria José Vila Santos, membro, Paulo Soares da Silva, membro. Projeto de lei complementar número 10/15 em discussão. Em votação, quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a abordar, está encerrada a presente sessão. Desejo a todos uma boa noite e que o Senhor os acompanhe.